Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e luz a todos vocês. Começando aqui, mais um podcast para vocês, certo? E dessa vez nós separamos por partes, certo? São 4 partes e nesse podcast de hoje. E vamos começar pelo título de A Existência do Espírito, tá? Lembrando que esse texto ele veio da nossa médium espírita sensitiva de altíssima hierarquia, Adriana Santa Lúcia, que é minha irmã, né? Ela tem mediunidade de alto teor hierárquico, certo? Então, a gente fala de alto teor hierárquico por quê? Porque os espíritos das colônias espirituais, assim como a mentora dela, os mentores dela, falam diretamente com ela. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui veio através do plano espiritual, através do meio de comunicação da colônia espiritual, nosso lar, certo? Bom, enfim, eu sou o professor Paulo, da Escola de Espiritismo Allan Kardec, e também ministro do Ministério de Auxílio e de Entendimento Espiritual, que é a nossa página do YouTube, certo? Então vamos lá. A existência do espírito. Primeiramente, é importante sabermos sobre a existência do espírito. Será mesmo que eles existem? E aí, o que vocês acham? A resposta é sim. Caso contrário, tudo que vivenciemos no plano físico, experiências, sentimentos, lembranças se perderiam após a morte, o que não é o caso. Segundo a doutrina espírita, certo? A morte nada mais é do que uma transição do plano físico para o espiritual. Continuamos vivendo só, mas em outro plano, ou seja, quando nós desencarnamos, nosso corpo físico ele morre, nosso espírito junta-se ao nosso perispírito e segue seu caminho de volta para a colônia espiritual. O espírito continua existindo, afinal somos compostos por uma matéria fluídica, que após o desencarne, despojando-se do corpo físico, torna-se invisível. Mas ainda assim, existente todo espírito leva consigo sua aparência quando encarnado, e conservando sua essência, que é o perispírito da gente. Após o desencarne, cada espírito já tem seu lugar designado, ou seja, em colônias espirituais, para que assim esse espírito possa evoluir e retornar ao plano físico para vivenciar novas experiências através da reencarnação. No entanto, isso não acontece com todos os espíritos desencarnados. Isso depende de como esse espírito se comportou na Terra. Já vou falar sobre isso. Se foi uma pessoa ruim, invejosa, negativa e que conservava em seu íntimo ódio, vingança, este espírito após seu desencarne irá para o umbral. Já falarei sobre isso. Para o umbral, certo? Para que possa se arrepender de todo o mal causado ao seu semelhante e poder ser resgatado pelos nossos irmãos de luz das colônias espirituais. Então, o que acontece? Todos nós temos um espírito e temos um perispírito. Todos nós vamos para as colônias espirituais diretamente? A resposta é nem sempre. O que acontece? Pessoas que fizeram mal, pessoas que foram vingativas, pessoas que estiveram conservando ódio, inveja, negatividade, essas pessoas vão ficar confinadas ao umbral. Quando ela desencarnar, o seu perispírito, juntamente com o seu espírito, será guiado até as regiões umbralinas, que ficam aos redores das colônias espirituais. Estes lugares por si só são lugares então que a dor, a tristeza, enfim, tudo de ruim acontece nas regiões umbralinas. Lá é uma espécie de purgatório para o espírito se arrepender, para ser resgatado pelas colônias espirituais, certo? Então as regiões umbralinas elas servem para que o espírito se arrependa, né, dos atos. Então ele queime tudo que ele fez de ruim no plano terrestre, no nosso plano físico, vingança, enfim. Isso é o que acontece. O espírito ele está lá no umbral, ele vai para a região umbralina para se arrepender, para, vamos dizer, se limpar de todo aquele mal que ele fez, se arrepender, para assim até então ser resgatado para o plano espiritual. Nós vamos agora para a parte 2, né, do nosso podcast.
Mas será que nossos entes queridos nos ouvem após o desencarne? Essa é uma parte muito importante, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Sim, já que mesmo com o desencarne, é importante ressaltar que os laços afetivos não se rompem. Eles continuam nos amando e continuam conectados a nós através de laços do amor. Olha só que interessante, né? Então, quando um ente querido nosso desencarna, por mais difícil que seja, é doloroso, a gente sabe, temos que emanar boas energias a esse espírito, porque para ele é uma transição difícil de entender e confusa. Rogue a Deus aos nossos irmãos de luz que os auxiliam. O importante é estar sempre orando e desejando que eles estejam bem. Nosso sofrimento ou até mesmo sentimentos de revolta, pois o espírito sente tudo o que sentimos, e isso irá atrapalhar sua evolução espiritual, deixando-o igualmente revoltado e confuso. Tudo que falamos no plano físico se é ouvido no plano espiritual, certo? Prestem atenção. Tudo que falamos no plano físico se é ouvido no plano espiritual. Procure se lembrar de boas experiências vividas com ele enquanto ele estava encarnado. Isso o fará muito bem. Não posso deixar de mencionar que excesso de sofrimento prende o espírito a você, o impedindo de evoluir, fazendo intencionalmente com que ele torne-se um espírito obsessor. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando você, um ente querido seu, parte para o plano espiritual, todos os pensamentos, tudo que você emana de pensamentos, tristeza, às vezes, como eu vou dizer, afeto, isso deixa o espírito retrógrado. O que acontece? Ele vira um obsessor. Por quê? Porque ele vai ficar no plano terrestre, ele não vai conseguir seguir para o plano espiritual, onde ocorrerá a evolução espiritual dele. Então, o que acontece? Quando você fica, toda pessoa da sua família ou alguém que desencarnar, depois de um tempo, você tem que emanar energias boas para ele, orações, entendeu? Que ele esteja bem. Todas as suas orações são transmitidas para o seu ente querido na colônia espiritual. Então, todas as suas orações, todos os seus pedidos para esse espírito que é o seu ente querido desencarnado, ele sim vai receber essa mensagem lá nas colônias espirituais, através do Ministério da Comunicação, né? Então, assim, quando você impede o seu ente querido por conta de lembranças ruins, ou se não, muito sofrimento demais pela perda do ente querido, prende ele ao plano terrestre, fazendo com que esse espírito torne-se um obsessor. Então ele vai começar a te obsediar, ou seja, o excesso de sofrimento prende o espírito dele a você, e obviamente ele vai coletando suas energias, e com isso você vai se sentir fraco, indisposto e até doente. Então tem que tomar muito cuidado, tá? A parte 3 aqui do nosso podcast é: o espírito pode visitar seus entes queridos? Olha, essa parte também é muito interessante, que me arrepia, né? O espírito pode visitar seus entes queridos? Sim, porém não é aconselhável, já que o espírito está em processo de aprendizagem e evolução. Ao rever seus entes queridos, ele não sabe o que encontrará, e isso pode prejudicar seu estado evolutivo. Somente é permitida esta visita quando o espírito atinge um certo grau de evolução e está ciente que não pode interferir nas decisões de seus familiares que habitam no plano físico. Isso demanda doutrina e conhecimento. O que acontece aqui? Para o espírito vir fazer uma visita aos seus familiares, ele precisa de merecimento e autorização do Ministério da Comunicação. Por quê? Porque que acontece? Para o espírito, para as colônias espirituais, eles são o horário que eles não têm horário lá. Não é que nem nosso horário aqui, que agora, por exemplo, vou dizer um horário que é 19h40, que é o horário que eu estou gravando esse podcast. No plano espiritual é outro horário. Então, tipo, lá outros dias, lá não tem calendário e nem hora, né? Então, pode ser que lá para os espíritos já se passaram muitos anos. E para nós aqui o processo é mais lento, né? Então vamos lá.
Posso citar um exemplo do que acontece a um espírito quando ele não está preparado para essa tão esperada visita. Afinal, quem não gostaria de rever aqueles que amamos na Terra, não é verdade? Olha só que interessante, eu vou passar até aqui para vocês estar assistindo, para vocês entenderem. André Luiz, no filme Nosso Lar, retornou ao plano físico para rever esposa e filhos e se deparou com sua esposa casada com outro homem. E seus filhos seguiram em frente, mas o que mais o perturbou, o que mais perturbou esse espírito do André Luiz, né, foi o fato de sua esposa estar com outro homem que gerou em seu íntimo um sentimento de raiva e o fez retornar a Umbral, local de onde ele foi resgatado pelos irmãos de luz. É exatamente por esse motivo que não devemos rever nossos familiares antes de estarmos preparados, porque ainda carregamos conosco sentimentos de posse e orgulho. O que acontecia? O que acontece? Vamos dar um exemplo vamos resumir. Você é casado com a sua esposa há anos e você vem a desencarnar. A sua esposa, ela tem que continuar em frente. Ela está viva, ela continua em frente. Ela parte para um outro casamento. Então o que acontece? Ela vai estar com outro homem, né? O que acontece? Se o seu espírito que está desencarnado, ele retorna para ver a sua esposa, ver seus filhos, ele vai ver ali na visão dele, na energia dele, que a sua esposa está com outra pessoa já. E isso pode ocasionar raiva. E quando o espírito ele fica com raiva, que não é permitido no plano espiritual, ele retorna para as regiões umbralinas. E aí é que acontece o mistério. Ele retorna para as regiões umbralinas, onde lá ele vai ter que rever suas doutrinas e rever que ele não está certo. Aí ele retorna e aceitou a situação do jeito que está ali, ele retorna para a colônia espiritual, certo? A quarta parte última desse podcast de hoje, né? Eu estou fazendo umas partes bem curtas para vocês entenderem, mas vão ser vários podcasts durante os próximos dias, tá? Então a parte 4 e última do nosso podcast, o que é o suicídio inconsciente? Pessoal, muito interessante. Todos nós sabemos que Deus nos deu sopro de vida e somente Ele pode tirar. Mas então, o que significa suicídio inconsciente? O suicídio inconsciente se dá quando o encarnado desencarna em virtude de vícios ou descuido com a saúde, ou seja, seu desencarne não foi natural ou em virtude de alguma doença que ele estava tratando. Ele não se cuidou. Olha só, Deus nos deu os médicos para que possamos cuidar de nosso corpo físico e quando o maltratamos e desencarnamos, lhe é chamado de suicídio inconsciente. Mas por que inconsciente? Olha só, interessante. Na verdade, ele não tinha a intenção de provocar sua própria morte. No entanto, a falta de cuidados com seu corpo acarretou em seu desencarne. Este espírito, no entanto, irá para o Vale dos Suicidas, que são espíritos que tiram sua própria vida. No filme Nosso Lar também explica muito bem sobre este assunto. É uma triste realidade, mas milhões de desencarnados vão para o umbral por este motivo. Tiram sua própria vida. Esses espíritos sentem fome, frio, dor e muito sofrimento como se tivessem encarnados. Mas ao contrário de que muitos pensam, todo espírito merece ser salvo e resgatado. Porém, este espírito reencarnará e sofrerá consequências de seus atos da vida passada. O suicídio inconsciente, então, ele designa em caso de a pessoa, né, vir a desencarnar por virtude de vícios. Vamos supor, eu comi carne gordurosa a vida toda sabendo que isso poderia causar minha morte, certo? Então, você come carne vermelha todo dia, entope uma artéria do seu coração para de bater, você desencarna. Para onde você vai? Para o Vale dos Suicidas. Por quê? Porque você sabia que aquela ação, né, que você estava no seu corpo físico, ela provocaria sua morte. E é o que aconteceu. Depois, num próximo podcast, eu vou falar de um outro tipo de suicídio que causa o fenômeno de impressão, certo? O que é o fenômeno de impressão? Pessoas que se jogam na frente de trem, de ônibus, de caminhão, por exemplo, que elas causam a morte sabendo que elas vão desencarnar ali. O que acontece? Quando acontece, eu vou dar um exemplo bem típico.
a pessoa se joga na frente de um trem, ela desencarna por consequência do acidente. O espírito dela não vai nem para o umbral e nem para as colônias espirituais. Ela fica repetindo a morte dela até por tempo indeterminado. Então, toda vez naquele horário, o espírito ele como eu vou explicar para vocês? Ele repete a forma que ele desencarnou. Então, ele fica repetindo por diversas vezes ali. Esse se chama fenômeno de morte de impressão. Então, a pessoa mais suicida, ela se joga na frente de um trem. E nesse caso, ela não vai nem para o umbral e nem para a colônia espiritual. Ela fica repetindo ali a forma que ela desencarnou. Isso por tempo indeterminado, até ela cumprir, esse espírito cumprir o tempo dela no plano físico. Então, é isso que acontece. Mas eu vou falar disso em um próximo podcast, tá bom? É isso. Ficou um pouco longo, mas deu para vocês entenderem como é que funciona. Foram 4 partezinhas aí, né? Para vocês entenderem como funciona, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem nosso podcast. Esse podcast está disponível também no Spotify, no nossa página de auxílio e entendimento espiritual, e também na nossa página lá na Web TV Espírita, que é o Ministério do Auxílio e do Entendimento Espiritual, tá bom? Então, depois vou pôr no Reels do Facebook e também no Quai algumas partes, tá bom? Então, valeu, e é isso, meus irmãos e irmãs de luz.